Bom, continuando nossa série de aulas, hoje nós vamos resolver a questão 5.6/5 do DOF, que pede para a gente determinar qual a potência absorvida pela carga RL, considerando as condições de máxima transferência de potência. Quando a gente tem uma questão em que pede para a gente achar uma potência considerando as condições de máxima transferência de potência, a gente precisa achar o equivalente de Thevenin do circuito que se conecta a essa carga, porque a nossa potência ela vai ser dada pelo VThevenin ao quadrado sobre 4 RThevenin. Vamos começar então achando o nosso VThevenin. Para isso, eu preciso remover o meu RL do circuito. Ao remover o meu RL do circuito, eu fico com dois terminais, o terminal A e o terminal B. E aqui eu vou ter uma tensão de circuito aberto. No meu terminal A, eu vou ter o maior potencial e no meu terminal B, o menor potencial. E a gente sabe que o nosso VThevenin ele vai ser igual ao nosso terminal, à nossa tensão de circuito aberto, ou seja, ao A menos o B. Para a gente achar essa relação, a gente vai fazer a análise de malha no circuito. Então, aqui eu tenho a malha 1 e aqui eu tenho uma malha 2. Nessa minha malha 1, passa uma corrente, que, como o próprio circuito já indicou, é a nossa corrente IX. Na minha malha 2, também passa uma corrente. Essa corrente que está passando aqui, eu vou chamar ela, por enquanto, de I2. Vamos olhar melhor agora para a nossa malha 2 para a gente entender o que está acontecendo. Na nossa malha 2, a gente tem uma fonte de corrente que não está fazendo interseção entre malhas. Então, eu posso dizer que a minha corrente I2 ela vai ser igual à minha fonte de corrente, ou seja, I2 é igual a 10 IX. Ao mesmo tempo, se eu continuar olhando para a minha malha 2, eu vejo que entre as malhas 1 e 2, eu tenho essa fonte de corrente daqui, no valor de 0,9 A, e que está no mesmo sentido de 2, mas no sentido oposto de X. Eu também consigo escrever uma equação com essa análise dessa fonte. Então, eu posso dizer, já que 2 está no mesmo sentido da fonte, que I2 menos IX, porque está no sentido oposto, é igual a 0,9. Agora que eu fiz isso, eu posso substituir uma equação na outra. Então, aqui eu vou ter que 10ix menos ix é igual a 0,9. Mas 10ix menos ix é a mesma coisa que 9x. Se eu dividir por 9 de ambos os lados, aqui eu vou ter que ix é igual a 0,1 ampere. E se o meu ix ele vale 0,1 ampere, o I2, que é 10ix, vale 1 ampere. Pronto, a gente já achou quais são as correntes do nosso circuito. Agora a gente precisa achar quem é a nossa tensão do circuito aberto, que é o que nos interessa. Eu posso pegar o nó A e analisar ele para tentar descobrir essa relação, qual é a tensão do circuito aberto. Percebam que, por análise nodal, a gente faz a soma das correntes que entram em um nó ela é igual à soma das correntes que saem. Para o lado de cá, não está saindo nada, até porque o meu circuito ele está aberto. Chegando no nó, eu tenho só essa corrente de 10ix. Então, eu vou ter, na análise do nó A, que 10ix é igual. Digamos que minha corrente ela esteja descendo aqui em 3 ohms. Vai ser igual a tensão no nó A menos a tensão no nó B, que é a tensão que a corrente chega, sobre o resistor pelo qual ela passa. Então, aqui eu vou ter A menos B sobre 3.
Se eu passo esse 3 para cá, multiplicando, eu vou ter 30x é igual a A menos B. E a gente já viu que 10x é 1 ampere. Logo, 30 vai ser 3. Nesse caso, 3 volts é igual a A menos B, que é igual à nossa tensão de TV não. Pronto, perfeito. Nós achamos a nossa tensão de TV não. Agora, a gente precisa achar qual é a nossa resistência de TV não. Para achar a resistência de TV não, como a gente tem aqui uma fonte que ela é dependente, a gente vai no lugar em que a gente tinha nossa carga RL, a gente vai abrir um curto no nosso circuito. Nesse curto, a tensão ela vai ser a tensão de TV não. E, como eu tenho um curto, aqui eu tenho uma corrente de curto. Se eu for analisar a minha primeira malha, eu continuo tendo aqui uma corrente IX. Se eu for analisar a minha segunda malha, a minha corrente que está passando aqui, por conta da fonte de tensão, da fonte de corrente, perdão, de 10x, essa corrente que está passando aqui, ela também vai ser de 10x. Mas percebam que ao chegar nesse nozinho daqui, a minha corrente ela pode ou descer no curto, ou ela pode se dividir ou passar pelo resistor de 3 ohms. Logo, como a corrente prefere sempre o caminho mais fácil, a corrente ela não vai passar por esse resistor. Ela vai toda pelo meu curto. Então, eu posso dizer que a minha corrente de curto ela vai ser o meu 10x. E a gente já sabe que 10x é a mesma coisa que 1 ampere. Consigo achar, então, o RTV não pela relação da primeira lei de Ohm. Então, eu faço que o meu VTV não é igual ao RTV não vezes essa corrente de curto. Daqui, eu sei que o meu VTV não ele é 3, o RTV não é o que eu quero achar, o ISC vale 1, e, portanto, o meu RTV não ele vale 3 ohms. Agora que eu sei quem é meu RTV não e quem é meu VTV não, ambos são 3, eu consigo substituir na fórmula de potência. A potência ela vai ser dada pelo VTV não ao quadrado sobre 4 vezes o RTV não, como a gente viu lá em cima. Logo, eu vou ter aqui 3 ao quadrado sobre 4 vezes 3. Eu posso cortar aqui o 3 de cima com o 3 de baixo. Isso vai me dar 3 quartos, que é a mesma coisa que 0,75 watts. A resposta está batendo com a resposta do livro e, portanto, finalizamos a resolução da nossa questão. Obrigada por terem assistido até aqui. Curtam, comentem, compartilhem nosso vídeo e até a próxima!